Olá, bora mergulhar hoje num universo bem particular e fascinante da patologia bucal. A gente vai falar sobre os tumores odontogênicos, que são aquelas lesões que nascem dos tecidos que formam os nossos dentes. Parece um tema super complexo, eu sei, mas a ideia aqui é justamente descomplicar e focar no que realmente importa para entender esse mundo. E para organizar nossa conversa, esse aqui vai ser o nosso roteiro. Primeiro, a gente define o que são esses tumores. Depois, a gente passa pelos 3 grandes grupos da classificação, destacando os principais de cada um. E no final, a gente amarra tudo para entender por que essa classificação é tão crucial na prática. Então, vamos lá, começando pelo básico, pela pergunta fundamental. Afinal de contas, o que é um tumor odontogênico? A gente precisa firmar essa base antes de seguir adiante. Imagina só os tijolinhos que constroem um dente. Esses tumores nascem exatamente daí, de um mundo microscópico que vive dentro dos nossos maxilares. Eles podem surgir do tecido que forma o esmalte, que é o epitélio, ou do tecido que forma a dentina e a polpa, o tal do ectomesênquima, e às vezes de uma mistura dos dois. E aqui vai um dado para a gente ter a dimensão da coisa. Eles são muito, mas muito raros. Menos de 1% das biópsias que chegam nos laboratórios são de tumores odontogênicos. Isso já coloca eles numa categoria bem especial, bem diferente dos cistos, por exemplo, que são muito mais comuns no dia a dia. Certo, mas com essa variedade toda, como é que a gente organiza essa informação? Bom, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, criou uma espécie de mapa para a gente não se perder. E é esse mapa que a gente vai seguir agora. A lógica é bem parecida com uma árvore genealógica, baseada na origem de cada um. A gente tem a família dos tumores que vem só do epitélio, a família dos que vem só do tecido de suporte, o ectomesênquima, e a família dos tumores mistos, que, como o nome já diz, juntam os dois. Simples, né? Bora começar com o primeiro grupo, então. Aqui, o protagonista da história é aquele tecido que, se tudo corresse como planejado, iria se transformar no esmalte dos nossos dentes. E a grande estrela desse grupo, sem dúvida, é o ameloblastoma. Ele é o mais importante do ponto de vista clínico. E aqui está a grande pegadinha dele. Ele é classificado como benigno, ou seja, não dá metástase, mas o comportamento dele no local é extremamente agressivo. Ele invade e destrói o osso ao redor. Uma das suas marcas registradas é a aparência na radiografia. A descrição clássica, que todo mundo aprende, é de bolhas de sabão ou favo de mel. Essa imagem é tão forte que já acende um alerta enorme na cabeça do profissional que está avaliando o exame. E não para por aí. Ele também tem um endereço preferido. O ameloblastoma adora a mandíbula, especialmente a parte de trás. Coisa de 80% a 85% dos casos acontecem ali. É mais uma peça fundamental para montar o quebra-cabeça do diagnóstico. Mas esse grupo não tem só o ameloblastoma. Tem outros membros importantes. O TOA, por exemplo, é quase o oposto. É comum em meninas, adolescentes, na parte da frente da maxila. E a melhor parte, tem um prognóstico excelente. Já o tumor de Pindorg é famoso por outro motivo, que são as calcificações que ele tem por dentro. A imagem na radiografia é tão particular que ganhou até um apelido poético, neve caindo. Essas metáforas visuais são super úteis, ajudam a gente a guardar as características e a diferenciar uma lesão da outra. Ok, vamos avançar para o segundo grupo, o dos tumores mistos. Como o nome já entrega, aqui os 2 tipos de tecido, o epitélio e o ectomesênquima, resolvem se juntar para formar a lesão. E é nesse grupo que a gente encontra a lesão odontogênica mais comum de todas, disparado, o odontoma. O curioso é que muitos nem consideram ele um tumor de verdade, e sim um amartoma. Pensa assim, é como se a fábrica de dentes tivesse tido um pequeno defeito na linha de montagem e produzido tecido dental de forma toda desorganizada. E a gente divide ele em 2 tipos principais. O odontoma composto parece um saquinho cheio de mini dentinhos bem identificáveis. Já o complexo é uma massa bagunçada e irregular de tecidos dentários. Até a localização deles costuma ser diferente. O composto prefere a região da frente e o complexo a de trás. Mais um alerta. Para a gente não achar que esse grupo é só de lesão tranquila, existe uma versão maligna, bem rara, felizmente. É o fibrosarcoma ameloblástico. Ele acontece quando a parte do tecido conjuntivo de um tumor misto benigno resolve se tornar maligna. É um lembrete de que esse universo tem um espectro bem amplo. Prontinho, chegamos ao nosso terceiro e último grande grupo.
Aqui, o foco são os tumores que vêm dos tecidos conjuntivos, aqueles que dão suporte para o dente, como a papila dentária e o folículo. Um dos principais representantes dessa família é o mixoma. A aparência dele no raio-x também tem o apelido clássico, teia de aranha. Mas não se deixe enganar pelo nome delicado, porque esse tumor é bem infiltrativo. Ele vai se espalhando pelo osso sem limites muito claros, o que exige um tratamento mais agressivo para evitar que ele volte. E tem outro tumor bem peculiar nesse grupo, o cementoblastoma. Ele é literalmente um tumor de cimento, aquele tecido que cobre a raiz do dente. A característica principal dele é que ele cresce grudado na raiz de um dente. Por causa disso, não tem muito o que discutir. O tratamento é tirar o dente junto com o tumor. Ufa! Depois de passar por todos esses nomes e características, vem a pergunta que não quer calar. Tá, mas e daí? Por que toda essa classificação é tão importante na vida real? E a resposta é o ponto central de tudo isso. Saber o nome e o sobrenome do tumor é o que define o tratamento. Um diagnóstico pode significar uma cirurgia simples de remoção, outro diagnóstico pode exigir a retirada de um pedaço do maxilar. A classificação tem um impacto real e direto na vida da pessoa. Então, só para a gente fechar as ideias, cada um desses tumores mais importantes tem uma personalidade. O ameloblastoma e o mixoma são os agressivos, que exigem respeito e cirurgias maiores. O odontoma e o TOA, por outro lado, são bem mais tranquilos. E o cementoblastoma tem aquela regra particular dele: o dente sai junto na cirurgia. No fim das contas, o resumo da ópera é o seguinte: é a combinação de pistas, o local onde o tumor aparece, a cara dele na radiografia e o que a gente já sabe sobre o comportamento biológico dele. É a soma de tudo isso que guia o profissional a tomar a decisão certa e oferecer o melhor tratamento. E fica aqui uma reflexão final, né? É impressionante parar para pensar em toda a complexidade que pode surgir das estruturas minúsculas que formam uma coisa que a gente acha tão comum, como um dente. Quem diria que existia todo esse universo ali dentro? É isso, pessoal. Obrigado pela companhia